Todos nós procuramos e buscamos mudanças. Uma das coisas que todos cristãos devemos ter muito claro é que nós nunca seremos perfeitos nesse mundo. Enquanto nós continuarmos nesta terra envolta pelo pecado, nós teremos lutas, nós teremos dificuldades, nós seremos tentados, nós seremos muitas vezes alvos de dardos inflamados que o inimigo lança, e alguns deles vão nos atingir, vamos cair, vamos nos arrepender, vamos ter medo, vamos ter insegurança. É parte da jornada do cristão aqui. Agora, isso não significa também que por sermos pecadores, que por termos falhas, que por termos as nossas dificuldades, nós não necessitemos ou não possamos melhorar. Nós temos que melhorar, nós temos que crescer. Deus espera isso. Nesta jornada daquilo que nós estamos vendo no livro, há esse processo de santificação, esse processo de crescimento, de melhora. Ou seja, as quedas que nós temos no caminho, elas devem servir para nós como lições e aprendizados, para que as mudanças necessárias passem a acontecer em nossa vida. Para que Deus possa atuar em nós, eu preciso primeiramente abrir o meu coração. Deus, ele quer atuar. Deus, ele quer agir. Deus, ele quer transformar. Mas ele não fará isso alheio à minha vontade. Primeiramente, eu preciso permitir que ele assim o faça. Eu preciso dispor minha vida, meus dons, meus sonhos, meus projetos, meus planos, meus atos, meus pensamentos, o meu coração, para que Deus entre e atue de maneira muito direta, muito específica, fazendo em mim a transformação necessária, aquilo que ele pode fazer. O capítulo, ele faz uma separação, Romeu, entre o cristianismo carnal e o cristianismo espiritual. Então, é possível ser um cristão carnal e é possível ser um cristão espiritual. É verdade. Respondendo à pergunta inicial do capítulo que nos sugere que mudanças podemos esperar, a maior mudança é sairmos de um cristianismo carnal para um cristianismo espiritual. E esse cristianismo carnal, ele às vezes é muito pernicioso e enganoso. Porque aquele que vive o cristianismo carnal, por ter a palavra cristianismo dentro do seu coração, ele pensa, não, eu sou cristão, tá tudo certo. Só que esse cristianismo, ele ainda não chegou na plenitude daquilo que Deus espera. É um cristianismo que está no caminho, que está no processo. Eu não vou condenar completamente o cristão carnal, mas eu vou adverti-lo, dizendo, olha, o cristianismo é bom, estar seguindo Cristo é bom, mas tem que seguir Cristo não apenas voltado para o carnal, mas temos que chegar no nível espiritual. Então essa é a mudança que nós devemos esperar, essa é a mudança que nós precisamos buscar para chegar naquilo que Deus tem, no ideal de Deus para nós. Por exemplo, eu anotei algumas coisas aqui que o capítulo nos apresenta sobre o cristão carnal. O cristão carnal, embora seguindo Jesus, está perdido. Sim. Por causa da essência daquilo que ele busca, das motivações que ele busca. Eu sempre gosto de pensar, Romeu, que Deus, ele não enxerga apenas as ações. Ele olha mais para as intenções. Intenções, exato. A intenção para Deus é muito mais importante do que a ação. Ah, eu fiz isso aqui. Legal. Mas qual foi sua intenção? Qual era a motivação para fazer isso? Deus que não vê como o homem vê, Deus que enxerga o ser humano de uma maneira diferente como o ser humano enxerga, ele não está apenas preocupado ou voltado para a ação em si. Mas Deus, ele dá um passo antes e olha por que você faz o que faz. É o amor que está te levando a fazer tal ação? Ou você está fazendo tal ação simplesmente para o aplauso dos outros? Ou está fazendo essa ação para ser reconhecido pelos outros? Ou está fazendo essa ação apenas para um desencargo de consciência? Então Deus olha para a intenção.
E eu não consigo olhar para a intenção de ninguém. Você, Romeu, também da mesma forma. Nós não temos como avaliar as intenções das pessoas. Essa Só é Deus vê o uma coração. autoanálise. Ninguém pode olhar para o outro e falar assim, ele fez, mas a intenção não era boa. Não, eu não posso dizer nada disso. Não cabe a mim, mas cabe ao Senhor. Deus pode olhar, porque Deus, ele entra no coração do ser humano. Deus, ele esquadrinha quem de fato nós somos. O meu pensar, o meu levantar, o meu agir, o meu proceder. Então, Deus olha para o ato em si e Deus consegue discernir claramente se foi uma ação fundamentada no espiritual ou foi uma ação fundamentada apenas no cristianismo carnal. Então, esse cristianismo carnal, ele está perdido. E isso está em Romanos capítulo 8, versos 6 a 8. Pode até dar uma olhadinha nesse verso, porque é um verso bem interessante. Romanos capítulo 6, versos 6 a 8. Romanos 6. Seis a 8. Diz assim, ó. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Vejam, a Bíblia aqui, Paulo, ele apresenta a expressão velho homem para esse cristianismo carnal. Então, existem dois seres humanos. O ser humano antes desse encontro com Cristo e o ser humano depois desse encontro com Cristo. Antes desse encontro com Cristo, o estado é de perdição, é viver na carne. Agora, quando há esse encontro com Cristo, nós então passamos para um outro patamar, que aí tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com a nossa redenção, tem a ver com essa nova vida que Deus tem para nos dar. Olha, olhando para esse cristianismo carnal, é nos dito também que o amor de Deus não está presente nesse velho homem, nessa velha mulher, nesse velho ser humano que não passou ainda por esse processo de refinamento da atuação e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Isso está lá em Romanos capítulo 5, verso 5, né? Deus demonstra o seu amor quando ele derrama sobre nós o Espírito Santo. E aí nós passamos a viver no amor de Deus, com o amor de Deus. O cristão carnal é aquele do qual o poder do pecado permanece nele. E aqui acho que vale a pena um pouquinho gastarmos uns minutos para uma explicação e aprofundar. O cristão não tem ausência de pecado na vida dele. Nós cremos que nós estamos nesse processo de santificação, de melhora, mas nós somos pecadores. Enquanto não acontecer o abrir e fechar de olhos, quando seremos plenamente transformados pela volta de Cristo, nós continuaremos lutando com o pecado. O pecado, ele me acompanha. O pecado, ele anda na garupa da minha moto. Eu estou aqui e ele está atrás de mim, porque a qualquer minuto, a qualquer segundo, ele vem e assume o protagonismo. Ele acompanha vem sempre, né? Ele vai comigo por onde eu vou, porque na verdade não é uma entidade, não é uma pessoa, mas o pecado é uma condição que eu, ser humano, tenho dentro de mim, porque sou imperfeito. Então, peco, continuo pecando e vou continuar pecando até a volta de Cristo. Mas a diferença é que quando eu pertenço a Deus, eu busco esse crescimento e esta melhora. O pecado de hoje, ele doeu. Então eu me arrependo, peço perdão a Deus e recebo dele a graça de que o meu pecado já não mais me condena. Porque o salário do pecado é a morte. A consequência de quem peca é morrer, é a morte eterna. Só que em Cristo nós temos a substituição, porque ele morreu uma morte que não necessitava, porque não tinha pecado. Eu morro pelo meu pecado, mas se decidir por Cristo, não preciso morrer a morte do meu pecado, porque Cristo já morreu. Então, nesse processo de substituição,
Eu sou imunizado da consequência última do pecado, que é a morte. Só que, nesse processo de cristianismo carnal, o poder do pecado permanece em mim. Quando eu passo para um cristão espiritual, quando eu passo a ser um cristão que vive fundamentado na palavra, com a presença e o poder do Espírito Santo, quando eu estou salvo, quando o amor de Cristo atua em mim, não significa que o pecado deixará de atuar na minha vida, ou que eu deixarei de pecar, mas significa que o poder do pecado já não permanece mais em mim. Ok. Eu posso pecar, é algo que acontece eventualmente e esporadicamente na minha jornada, eu me arrependo, recebo um perdão e eu continuo lutando para não errar de novo. Ok. Eu continuo me esforçando, orando a Deus, lendo a palavra, indo à igreja, fazendo culto familiar, fazendo minha devoção pessoal, para que eu consiga ter forças diante da tentação e não sucumba para o pecado. Segue no processo, né, pastor? Segue nesse processo. Ora, o cristão carnal é aquele que está vivendo imerso no pecado e se afundando no pecado cada vez mais. Ele não está nesse processo que você até gesticulou aí, de crescimento, de melhora. Hoje um pouquinho melhor do que ontem, hoje, amanhã melhor do que eu estava hoje. E assim nós vamos crescendo, vamos aprendendo para lidar com todas as situações que estão à nossa volta. Aquele que é o cristão carnal, ele não está fortalecido em Cristo. Esse fortalecimento que vem do Senhor, ele perde. Como está lá em Efésios capítulo 3, versos 16 e 17. Uma outra coisa, Romeu, que essa aqui é bem forte, o cristão carnal não tem a presença de Cristo. Cristo não habita num cristão carnal. Essa é forte. Ele está em Porque se 1 acha João, cristão, né? está em 1 João 3,24. Claro, se acha cristão. Ó. Se a gente olhar aqui, quer ver? Olhar na Bíblia, é algo pesado e que confronta todos nós, né, nesse pensamento de que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Ó. Diz assim, 1 João 3,24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Ou seja, há um fator para reconhecer que o Espírito Santo permanece no indivíduo. Guardar os mandamentos, obedecer ao Senhor, aí haverá essa conexão e Deus habitará no coração dessa pessoa e isso fará com que ele seja um cristão espiritual. Agora, o que o texto está dizendo é que se aquele que guarda o mandamento, Deus habita nele e nós vamos conhecer Deus por essas pessoas, aqueles que não estão obedecendo os mandamentos de Deus, aqueles que estão em desacordo com a vontade de Deus, infelizmente não terão a presença de Deus na vida dele. Isso não quer dizer que não terão a atuação de Deus. Você tem que entender essa diferenciação. Quando Deus habita em mim, eu estou irradiando Cristo para as pessoas. Cristo, ele passa a coabitar o meu corpo comigo, pela minha obediência, pela minha comunhão. Agora, aquele que não guarda, não quer dizer que Deus não atue na vida dele, não quer dizer que Deus não ajude ele no seu dia a dia, porque todos são filhos de Deus, mas há aqui um apelo, há uma solicitação para que ele dê um passo a mais, para que ele sinta de maneira mais profunda a presença do Senhor, porque muitas vezes, Rômulo, o que acontece com os seres humanos é que estamos contentes com migalhas de Deus, enquanto Deus não quer nos dar apenas migalhas. Deus quer preparar uma mesa, um banquete e nos colocarmos para comer aquilo que tem de melhor. Deus quer dar para nós o máximo. Só que muitas vezes as pessoas não querem esse máximo, se contentam com esse pouquinho que recebem, essas migalhas que caem da mesa. E o convite do Senhor hoje é: chegue-se à mesa, sente-se comigo, ceie ao meu lado, porque eu tenho coisas maravilhosas para você. Eu tenho coisas grandiosas para você. Isso é possível para aqueles que decidem. Isso é possível para aqueles que querem, para aqueles que escolhem. Para o cristão carnal, falta poder para testemunhar por Cristo. E quando nós deixamos de ser carnal para sermos espirituais, nossa alegria passa a ser a testemunhar por Cristo. Porque é mais ou menos o seguinte: é algo tão bom viver com Cristo
que eu não posso guardar para mim mesmo, mas eu preciso contar para outros. Eu gosto de uma frase de Spurgeon, onde ele define o que é evangelismo. E é bem interessante o conceito que ele trabalha, porque ele diz assim: evangelismo é um mendigo contando para outro mendigo onde encontrar pão. Boa, hein? Pastor, excelente. Estamos todos na mesma situação, né, Rômulo? Todos somos mendigos, todos carecemos. Mas quando um descobre onde tem o pão, fala assim: vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. Vem cá que eu te mostro o caminho. Vem que eu vou te mostrar onde comer, onde tem comida. Eu acho interessante assim, Rômulo. Às vezes a gente vê algumas dessas câmeras escondidas que se fazem por aí. Eu já vi umas 2 ou 3, não sei se tem tantas assim, mas de gente que, por exemplo, ajuda um mendigo na rua. Dá um sanduíche, ou dá 2 sanduíches para ele, dá um prato de comida, e eles ficam filmando de longe para ver o que esse indivíduo vai fazer. Isso. E muitos deles dividem, né? vão dividir com o outro que está na rua, na mesma situação que ele. Você vê que Ele vai lá e fala assim: ó, eu consegui aqui um prato de arroz, feijão, é meia, metade para mim, metade para você. Ou se são 3, é 1/3 para cada um aqui, vamos comer junto. Sim. Pastor, ligando nessa metáfora anterior sua, da questão da migalha, se eu sou um cristão carnal que me contento com poucas migalhas, as migalhas me satisfazem e eu não tenho como compartilhar a migalha, né? É só aquele pouquinho. Exatamente. Mas se eu entendo como banquete, é tanta coisa ali que já não dá só para mim, eu tenho que dividir o banquete com alguém, né? Então, são esses dois lados, tanto daquele que tem a visão do banquete, quanto daquele que tem essa visão que você mencionou também, de que somos mendigos no mundo terrível, que às vezes temos acesso ao pão e temos que compartilhar esse pão. E todos esses dois modos de ver nos ensinam que realmente esse compartilhamento do Espírito Santo, de Cristo, desse pão que a gente está mencionando, né? Ele é uma consequência natural, é algo que você não tem outro caminho a não ser dividir isso com alguém, né? Exatamente. É isso que Deus espera de nós. Rômulo, na vida espiritual, eu gosto de pensar, não existem obesos espirituais. Sim. Porque na vida espiritual, quanto mais você compartilhar, mais você vai ter. Exato. Quanto mais amor você leva às pessoas, mais amor você tem. Quanto mais Cristo você leva às pessoas, mais Cristo você tem. Quanto mais paz você leva às pessoas, mais paz você tem. Essa é a lógica do reino. Não é retendo que eu vou ter mais, mas é compartilhando. Quanto mais eu levo para as pessoas, mais Cristo me dá. Se eu paro de semear, Cristo para de me dar sementes. Agora, se eu continuo semeando, Cristo continua me abastecendo com essas sementes que vão brotar e germinar na vida de diferentes pessoas e levá-las a serem aquilo que elas querem. Eu sou um canal de bênção, eu sou um canal de transformação na vida das pessoas. Eu gosto de pensar, Rômulo, nesse processo da salvação, é muito bonito. Até tem um verso lá em Romanos, capítulo 9, onde Paulo faz uma série de perguntas, né? Como é que as pessoas vão se salvar se não invocarem o nome do Senhor? Mas como invocarão se ninguém pregar? Como vão ouvir se ninguém vai pregar? Se ninguém vai falar? Então, Paulo faz uma digressão ali de diferentes verbos. E eu acho interessante que essa dinâmica da salvação, ela começa e termina com Deus. Então, Deus é quem envia o pregador para pregar, para a pessoa escutar. Se ela escutar, ela vai ter fé. Se ela ter fé, ela vai invocar o nome do Senhor. E se invocar o nome do Senhor, ela vai ser salva. Então, Deus envia e Deus salva. Deus está no começo, Deus está no fim desse processo da salvação. Mas veja que logo no primeiro passo de Deus, começando o processo da salvação, Ele envia. Ele envia alguém para ser um canal de bênção e salvação na vida do outro. Amém. Ou seja, na dinâmica da salvação de uma pessoa que começa e termina com Deus, e no meio tem a própria decisão dela, a aceitação, mas tem o fator externo, tem os mensageiros que Deus coloca no caminho delas, para que eles sejam a voz audível do Senhor a essas pessoas, para que elas sejam transformadas. E estar nessa dinâmica, nesse processo de salvação, ele é parte de ser um cristão espiritual. Alguém que está voltado, alguém que está envolvido, alguém que está dedicado para ajudar as pessoas na sua trajetória espiritual. Então, como a fartura na mesa de Deus, como um banquete preparado, o nosso hoje desafio é convidar as pessoas, dizendo o seguinte: olha, eu sei onde tem pão, eu sei onde tem comida. Em Cristo há sentido para a vida. Em Cristo há razão para a nossa existência.
Se a gente tira Cristo, Romeu, Sobra nada. da nossa jornada, para mim, eu vou dizer a minha experiência pessoal, se eu tiro Cristo, nada mais faz sentido. Uhum. Eu estou aqui porque houve uma explosão cósmica milhões de anos atrás. Mas por que eu estou aqui? Uhum. Por que eu estou acordando cedo todos os dias? Qual é a razão disso? Como que elementos químicos se juntaram de maneira aleatória e a vida se fez por si só? E estamos todos aí agora envoltos nesse mundo cheio de animais, de natureza, com condições para a vida, e vivemos aqui. Para qual sentido? Para qual razão? O espiritual me ajuda a ter solidificado a razão da minha existência, a razão da minha história, por que eu me movo, por que eu existo. E agora, quando eu entendo e sinto a presença de Cristo na minha vida, eu tenho o poder para testemunhar. Eu tenho o poder para levar adiante a palavra que Deus colocou no meu coração e ajudar outras pessoas, para que tenham também em Cristo essa vida que hoje eu tenho. Quando nós somos cristãos carnais, a vida vive com rivalidade e tensão. Uhum. Quando vamos para o espiritual, Deus alivia. Eu gosto daquele verso de Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30, onde Jesus diz assim, ó, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Sai da tensão, vai para o alívio. Sai dessa vida assim agitada e vem um pouco para o descanso que Cristo dá. Amém. Ele pode aliviar o fardo, ele pode aliviar a carga, ele pode nos ajudar. Não que ele vai tirar de nós os fardos que temos que carregar nesse mundo, porque eles vão nos acompanhar. Mas a promessa é que Jesus leva a parte mais pesada. E quando ele leva a parte mais pesada, eu consigo ter um alívio das minhas tensões. E a vida passa a ser uma outra vida. Uma vida com outro sabor. Uma outra característica, Romeu, desse cristianismo carnal é a falta de perdão. Sim. E perdoar é fundamental. Todos nós precisamos aprender a viver o perdão. É característica fundamental, sine qua non, para o cristão espiritual. Não dá para esperar a perfeição de ninguém. Isso significa que nem na igreja. Todos somos falhos, todos temos os nossos erros, todos temos os nossos equívocos. E por isso precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Se eu não perdoo, eu sou imperdoável. E quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Jesus. Por exemplo, quando ele ensina na oração do Pai Nosso, ele coloca na frase do perdão a seguinte expressão: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja, Deus, ele é perdão e está interessado em me perdoar, mas a medida de perdão que ele vai usar comigo é a medida de perdão que eu uso com o meu irmão. Ele colocou esse assim como no meio do caminho, né? Se ele não tivesse colocado o assim como, ó, perdoe as minhas dívidas, pronto. Mas Jesus coloca um detalhezinho: perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo. Ou seja, Pai, use comigo a mesma medida de misericórdia que eu estou usando com o meu próximo, com aquele que está ao meu lado. Do jeito que eu perdoo a ele ou a ela, perdoa a mim. E aí, Romeu, a situação fica complicadíssima para o cristão carnal. Porque se o cristão carnal, que não foi moldado pelo Espírito Santo, ele não tem esse coração perdoador, ele não receberá de Deus o perdão que ele necessita, que ele requer. Porque ficará na proporção. Perdoado, coloca a medida do perdão na medida mais que perdoa, né? Isso. Pois não? Ele coloca essa medida do perdão mais baixa, né? Claro, claro. Sou eu que estabeleço a medida do perdão que Deus vai me dar. Olha que coisa fortíssima isso. Eu que dou o limite. Deus vai falar o seguinte: Rafael, você quer que eu te perdoe até quanto? Aí eu vou dizer assim: Senhor, o Senhor vai perdoar na medida que eu perdoo o meu próximo.
O Senhor vai me perdoar na medida que eu estou perdoando aqueles que cometem falhas e faltas contra mim. E a minha falta, ela é muito maior do que a falta que as pessoas cometem, por exemplo, comigo. Porque a falta que eu cometo perante Deus, que é o pecado, tem como consequência a morte. Agora, a falta que as pessoas cometem comigo, nem todas têm como consequência a morte. Algumas são coisas pequenas que acontecem do dia a dia, são desentendimentos, são incompreensões, são dificuldades que nós passamos, mas nenhuma delas resultará, ou a consequência é morte. Agora, o meu pecado é morte eterna. Não estou dizendo a morte temporal, estou dizendo a morte aquela que é um ponto final na história de existência e que quem passar pela morte eterna não terá chance de salvação. Essa é a consequência do meu erro perante do Senhor. Agora, Ele me perdoa, e se Ele me perdoa, como eu não perdoaria os meus próximos? Tendo que os macaquinhos voltaram. Pois é. Maquetou aqui. Tá faltando mais perdão aqui. Na verdade, talvez seja vontade de amizade, né? Exatamente. Só que são duas espécies arredias umas das outras. Exato. Tá faltando entendimento entre as raças. Eu não sei se esses macaquinhos que vão à sua casa são dóceis, mas os que vão em casa são bem dóceis. Sim, são. E as minhas filhas, às vezes quando eles aparecem por lá, perto das árvores e ficam fazendo barulhinho, elas pegam uma bananinha e vão assim, e levam, e eles vêm assim, vêm com um pouco de receio, vão vindo, vão olhando assim, olha para um lado, olha para o outro, vê se nada vai acontecer, agarram a bananinha e vão para um lugar seguro, ficam comendo a bananinha, e minhas filhas adoram esse momento. Eu faço isso aqui também. Eu acho que é por Legal. isso que eles vêm mais ainda, né? Assim, eles acabam entendendo assim, vou lá que lá tem uma bananinha boa. Exatamente. É parecido com a lógica do que a gente estava falando aqui, de onde tem pão e tal. O macaco... Exatamente, volta, né? Quando você sabe que em Cristo... Olha, até deu uma ilustração aqui, né? Quando a gente sabe que em Cristo a gente pode encontrar o alimento necessário e suficiente, a gente volta. A gente quer ficar, né? Nós não queremos sair. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu vou continuar contigo o tempo todo. Eu não quero ficar longe da tua mesa, eu não quero ficar longe do Senhor, eu não quero ficar longe do teu trono, porque a vida com Cristo é a vida que vale a pena. E é esse cristianismo espiritual que nós estamos tanto buscando. Quando a gente abandona o rancor, quando a gente abandona o lamento, quando passamos a viver pautados por questões espirituais e não meramente questões desta vida. É enxergar a nossa realidade a partir de uma outra dimensão e não apenas dessa nossa carnal aqui. Eu acho que essa diferenciação é talvez aquela que nós mais devemos buscar nesse dia, ainda que estamos começando o nosso dia, mas a partir de agora decidir que nossa busca é por um cristianismo espiritual e não um cristianismo carnal. Um cristianismo que olha para as coisas do alto e não simplesmente para as coisas desta vida. Romulo, essa semana foi uma semana triste para minha família. Deixa eu só lhe contar um testemunhozinho pequeno, né? O meu sogro, ele foi pastor da Igreja Adventista por 31 anos. E ele faleceu em 2007. Com um câncer muito agressivo. Ele era saudável, estava bem, e ele descobriu um câncer porque ele ficou muito amarelo, de um momento para o outro. Foi para o hospital, fez uma série de exames, e então descobriu que ele tinha um câncer no intestino e 7 metástases no fígado. Nossa. E foi essa metástase do fígado o maior fator complicador. Do dia que nós descobrimos o câncer até a morte dele foram 83 dias. Nossa. Foi muito rápido. Não teve muita chance de luta pela vida. Ele entrou num quadro de degeneração muito rápida. E ele descansou. Embora tivéssemos orado muito, buscado muito um milagre das mãos do Senhor, entendemos que a decisão do Senhor foi pelo descanso dele. E essa semana faleceu o pai do meu sogro. Ele estava com 86 anos, o vô João, que foi elevado à categoria de biso João,
Todo mundo, até os netos já começavam a chamar ele de Biso, né? Porque vira Biso, aí ele foi para a categoria do Biso. A Bisa já tinha falecido há 2 anos atrás. E agora descansou o Biso. E foi uma volta, assim, de memórias do passado. Porque o Biso era a nossa ligação com o meu sogro, né? Com o avô das minhas filhas. O Patriarca, né? Milton. Oi? O bebê, ele era a ligação, né? Porque a avó já tinha falecido, agora estava só o vô. Ele era a última ligação que a gente tinha assim, com a família do meu sogro, de maneira direta, né? O Biso está aqui e tal, o Biso vem, embora tem os tios, etc. Mas foi muito triste, porque o falecimento do Biso, do vô João, ele trouxe à memória as lembranças do meu sogro. Sim. Ele faleceu quando a minha filha menor tinha 2 meses. Nossa. E pouquinho, ele praticamente viu pouquíssimas vezes a bisneta e o bisneto Matheus, que eles têm 15 dias de diferença, o meu sobrinho da minha filha. Foi uma semana assim, de muitas recordações, de memórias, de lembrar um pouco do passado, mas ao mesmo tempo, Romeu, nesses momentos é que nós reafirmamos a nossa esperança e a nossa expectativa da volta de Cristo. Porque ela é o ponto final, ela é o fim do cemitério, ela é o fim dos caixões, ela é o fim das coroas de flores, das mensagens que temos que colocar, ela é o fim das despedidas. O que nós mais queremos é uma volta iminente de Cristo para nos levar para o céu. Para isso, nós precisamos, primeiramente, viver um cristianismo espiritual, compartilhando e levando luz aonde a gente vai. Segunda coisa, precisamos nos preparar para isso, reafirmar a nossa esperança em Cristo e viver a vida nesse mundo como uma vida passageira, não arraigado aquilo que nós podemos ter ou comprar, não focado naquilo que nós conseguiremos conquistar. Tudo isso é importante e faz parte da nossa jornada. Não estou dizendo que as pessoas não devam ter metas e nem perseguir os seus sonhos aqui nesse mundo. Devem sim fazê-lo, mas fazer com a consciência de que o nosso lar não é aqui, de que o que Deus tem para nós não é este mundo. Aqui não estamos num fim em si mesmo. Estamos apenas passando. E o nosso alvo é chegar na Canaã celestial, nessa vida eterna que Deus tem para nós. Essas mudanças que nós devemos buscar, elas podem ter efeitos também. Essa, segundo a carne, que atua em nós, que são fatores como o desânimo espiritual, o coração dividido. Isso tudo tem a ver com o cristianismo carnal. O desânimo espiritual pode nos abater. Agora, como é que a gente vence o desânimo espiritual? Com o ânimo espiritual. E como é que a gente tem ânimo espiritual? Esforçando-se. Nós temos que fazer a nossa parte, Romeu, para buscar o Senhor. A Bíblia não vai abrir sozinha diante de mim e o conteúdo dela vai entrar em mim se eu não parar para estudá-la. Tem que buscar, se eu não separar um tempo, se eu não dedicar-me para compreender as Escrituras, se eu não pegar um livro de devoção como esse que nós estamos estudando agora e dedicar um momento a sós com Deus para a leitura, para a compreensão. Não é automático que o carnal é vencido dentro de nós. Não é o espiritual, osmose, né, que vem do o espiritual precisa da nossa dedicação, precisa das nossas escolhas, precisa das nossas decisões, precisa do meu planejamento, da minha organização para a atuação de Deus na minha vida. Se fosse automático, todos estariam no mesmo nível espiritual. E a gente sabe que não é bem assim que acontece. As pessoas estão em níveis espirituais diferentes e tudo isso acontecerá mediante as decisões que as pessoas assim fazem. Um dos fatores que tem a ver com essas mudanças que nós podemos esperar e devemos esperar, eu gostei bastante do capítulo 4 do livro que a gente está estudando hoje, é que Deus espera que nós criemos um ambiente de amor divino. E isso significa que não são apenas atos visíveis, mas aquilo que acontece no privado. A demonstração do amor divino não se dá apenas quando as luzes estão acesas e as pessoas me percebem. Mas a demonstração do amor, esse ambiente divino que nós criamos, ele também se dá no privado, no particular, quando ninguém mais está vendo. Quando eu estou apenas a sós com Deus.
Gosto também, Romeu, de um capítulo, assim, esse capítulo, assim, para mim é fantástico, que o livro traz, que é João, capítulo 15. O livro de João, ele é um livro, assim, maravilhoso. E gosto muito do livro de João, primeiro porque os milagres para João são chamados de sinais, porque ele estava querendo provar que Jesus era Deus. Todo o livro de João trabalha nesse sentido, para provar que Jesus não era simplesmente um ser humano, mas ele era Deus. Então, cada milagre era um sinal de que o Deus homem estava entre nós, que era o Filho de Deus quem fazia aquilo que Jesus fazia. Não era uma pessoa comum, não era uma pessoa normal. E o livro de João tem uma outra particularidade. Basicamente, metade do livro de João, ele trata da última semana de vida de Cristo na Terra. Se a gente olhar lá, o Evangelho de João tem 21 capítulos. No capítulo 12, nós já entramos na última semana da vida de Jesus. Porque é a entrada dele triunfal em Jerusalém. A última semana de vida dele. Então, o foco do Evangelho de João é o final da vida de Cristo. São os momentos últimos de Cristo. Então, você já tem lá, a partir do capítulo 13, Jesus começa a fazer a sua despedida dos discípulos. Então, ele tem no capítulo 13 a cerimônia do lava-pés. No capítulo 14, ele fala sobre as moradas do céu. E no capítulo 15, vem este capítulo que para mim é maravilhoso. Quando Jesus fala sobre a videira e os ramos. Olha que interessante. Nos 10 primeiros versículos de João capítulo 15, a palavra ou o verbo permanecer aparece 11 vezes. Mais do que uma vez por versículo. Vamos assim colocar como uma média. 11 vezes em 10 versos. Permanecer, permaneça, continue ligado. Porque se o ramo não estiver ligado à videira, ele não pode dar fruto. Jesus diz assim também vocês. Se não estiverem ligados a mim, não poderão dar frutos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e a palavra permanecerá em vós. Para termos essas mudanças, Romeu, espirituais que buscamos, que queremos e que pretendemos, nós precisamos estar ligados à nossa videira, que é Cristo Jesus. É a conexão com Jesus que faz com que a minha vida seja uma vida de fato espiritual e não mais carnal. Não há outro fator, não há outra forma senão estar ligado à videira, que é Cristo Jesus. Então permaneça, continue. Ainda que caiam os céus, continue. Ainda que os montes se abalem, continue. Ainda que 10.000 caiam à tua direita, continue. Você não pode desistir, é permanecer. Na vida espiritual, não ganha quem chega na frente, ganha quem permanece. Amém. Nas corridas humanas, os vencedores são aqueles que cruzam a linha de chegada antes dos outros. Na vida espiritual, não. Não é quem chega antes dos outros, mas é quem chega no fim. Quem permanece, esse vai ser salvo. Esse é o cristão espiritual. Esse é o cristianismo espiritual, dessa transformação que nós temos que buscar. É o permanecer, é o estar com Cristo. Há algumas pessoas que se decepcionam em sua jornada espiritual. Há pessoas que às vezes se frustram porque esperavam algo de Deus ou uma resposta diferente do Senhor. E a resposta que Deus deu não foi exatamente aquela da qual a pessoa esperava. O que nós temos que ter claro é que se Deus disse não, era não a melhor resposta que ele tinha para dar. E quando Deus disse sim, era porque o sim foi a melhor resposta que Deus também tinha para dar. Deus ele sempre dá a melhor resposta para nós quando nós permanecemos ligados a Ele. Quanto mais conectados estamos ligados ao Senhor, nós entenderemos e compreenderemos a resposta do Senhor como aquilo que é o melhor para a nossa vida. Aquilo que Deus queria para a nossa vida. Muitas vezes, isso se dá, por exemplo, no nosso processo educacional, para quem é pai, para quem é mãe, para os nossos filhos e filhas, nós temos que dizer muitas vezes não. E o não significa que eu não ame.
o não quer dizer que eu não estou interessado na minha filha, na felicidade dela, na saúde dela, no bem-estar dela. Mas o não é por proteção. É como minha filha de 15 anos fala assim para mim agora: ô pai, dá a chave do carro aí para eu dar uma volta. A minha resposta para ela é assim: não, eu não vou te dar a chave do carro. É por vários fatores. Primeiro fator, você não tem 18 anos. Segundo, você não está habilitada a dirigir um automóvel. Você ainda não aprendeu. Você não fez aulas. Você ainda não tem segurança para isso. Você ainda não provou para mim que está apta para fazer isso. Quando você tiver todas as características cumpridas, quando você tiver 18 anos, você tiver devidamente habilitada, você já tiver feito as suas aulas, tiver passado na prova final, e nós entendemos que você já está segura de dirigir um carro, você vai poder dirigir. Você vai pegar o carro e vai dar uma volta. Mas até esse dia chegar, você vai ter que se preparar. Porque isso aconteceu comigo. Quando eu tinha... e comigo demorou até um pouquinho mais, viu, Romeu? Porque eu já tinha carta de 18 anos, já tinha carta de motorista, já tinha feito aula, já tinha passado na prova. Mas mesmo assim, tive que conquistar a confiança do meu pai. Eu tive que andar algumas vezes com ele para que meu pai tivesse certeza de que eu estava sabendo que eu estava dirigindo. Como mudar de faixa, né, qual velocidade eu deveria colocar, como engatar a marcha, como frear o carro. Quando ele sentiu assim, bom, você já está habilitado pelas autoridades competentes, já tem a idade certa para dirigir, e agora você demonstrou para mim que está dirigindo de maneira prudente, está dirigindo de maneira cautelosa, agora sim você pode sair sozinho. E aí foi que eu conquistei o meu direito de dar uma volta no carro do meu pai, aí sozinho. Você passou na avaliação dele, né, agora. Exatamente, porque eu estava apto para aquilo que eu iria receber, ou seja, receber a bênção de poder andar ou dirigir sozinho um carro, foi necessário alguns passos anteriores de preparo. Assim também é com Deus. Para que Ele nos dê a bênção toda, nós precisamos estar ligados, permanecer a Ele, cumprir os requisitos prévios, para que sejamos cristãos verdadeiramente espirituais e Deus possa nos dar aquilo que Ele tem para nos dar. Muitas pessoas querem pular etapas, mas na vida espiritual não dá para pular etapa não, Romeu. É passo após passo, é degrau após degrau. É essa vida em devoção, em crescimento, em comunhão com o Senhor que vai nos levar até o patamar que Ele tanto deseja, que Ele tanto quer para a nossa vida. A chave não tem elevador, né, pastor? A chave de tudo, Romeu, a solução de tudo chama-se Espírito Santo. Amém. Permanecer em Cristo, estar em Cristo, é deixar que o Espírito tome conta da minha vida, dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos. Porque assim Deus poderá me usar de maneira muito próspera, de maneira muito sólida. O Espírito Santo é fundamental. Já estamos chegando no horário final, né, Romeu? Eu quero ler um último verso aqui. Eu, às 8 horas, tenho uma reunião. Então, nós estamos, todo mundo já daqui a pouco tem que sair para o trabalho e a correria do dia a dia. Que dá uma hora e sai a live. A gente já vai sair na bênção do Senhor. Atos, amém, capítulo 4, versículo 31. Olha que coisa linda diz esse verso aqui, que é um verso que eu quero levar hoje para o meu dia e quero que você que está nos acompanhando também leve para o seu dia. Atos 4, 31. Diz assim, ó. Tendo eles orado, os discípulos, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Olha que coisa poderosa. Cristãos espirituais é o que nós devemos ser. Orando, receberemos o Espírito Santo. E olha a força do versículo, tremeu o lugar onde eles estavam. As estruturas foram assim sacudidas, porque veio uma intensidade de poder e de unção dos altos céus. E os discípulos que ali estavam e que sentiram o lugar tremendo e que foram ungidos pelo Espírito Santo, foram agora inundados por esse amor de Deus que se derramou de maneira intensa sobre eles, fez com que eles saíssem para pregar com intrepidez. Olha essa palavra. Intrepidez. Intrepidez é ousadia, intrepidez é com força, intrepidez é com vontade, intrepidez
é com determinação, intrepidez é com paixão. Hoje o que nós mais precisamos é exatamente isso. De cristãos que estejam vivendo como cristãos espirituais, para receber o Espírito Santo de maneira intensa e sairmos para pregar com intrepidez. Romeu, permita-me uma última falazinha aqui. Claro. Deixa eu pegar aqui um livrinho aqui na minha biblioteca. Eu estou com uma caixa lá no porta-mala do carro e já está na metade já, e a meta é nos próximos dias aí terminar essa caixa, Muito que bom. é com o livro A Maior Esperança. A Esperança, excelente. No próximo dia 31 de outubro, nós teremos o Impacto Esperança, que é um projeto que a Igreja Adventista faz todos os anos, onde nós distribuímos milhões de livros. Esse ano, Romeu, serão 19 milhões de livros. Amém. Amigos, é muito livro isso. Se você olhar o volume, que são 19 milhões de livros, é um volume enorme, uma quantidade enorme. E nós queremos espalhar por toda a América do Sul, em português e espanhol. 19 12 milhões milhões do Brasil e 6 países. milhões dos países hispanos. Oi? 19 milhões é mais do que a população de vários países. Sim, com certeza. Vamos pegar aqui. O Uruguai, nosso país vizinho aqui, tem 3 milhões e quase 4 milhões de habitantes. Então nós estamos falando aí de mais de 4 Uruguais inteiros. Só na América do Sul que nós vamos distribuir o livro para cada pessoa. Amém. Então, é um desafio que nós temos de levar e compartilhar a esperança com as pessoas. Nós vamos, nesse ano, Romeu, fazer o impacto do nosso jeito, porque não dá para fazer no formato tradicional, como sempre fazíamos, saímos às ruas, mapeando casa em casa, com as pessoas que a gente encontra no comércio, porque nós temos problemas com distanciamento, temos que cuidar todos os procedimentos de higiene, álcool gel, máscaras, luvas, para não colocarmos ninguém em risco. Mas nós estamos convidando as pessoas para fazer o impacto do seu jeito. Você não tem como ir na casa das pessoas e enviar pelo correio. Pede o endereço dos seus amigos e despacha isso para essas pessoas. Pastor, a gente vai fazer, com todos esses cuidados e tal, a Serenata da Esperança, com o coral jovem ali, nas quadras em frente à igreja. Vamos cantar e aí entrega ali e as pessoas vêm e pedem. Ótimo. Nós temos que fazer do mesmo jeito. Nós temos que distribuir livros. As formas mudam, mas o objetivo continua exatamente o mesmo. Então, Romeu, quero convidar todo mundo aí que está nos acompanhando para fazer desse Impacto Esperança um momento também de evangelização, um momento para a gente ajudar as pessoas e pregarmos com intrepidez a palavra do Senhor. Vamos orar, receber o Espírito Santo e sair na força do Senhor para compartilhar esperança. Amém. Amém. Oramos então, pastor? Ora para nós. Vamos orar antes que a gente caia, né? Exato. Então tá bom, vamos pedir a bênção de Deus. Pai de amor, Deus querido, te agradecemos muito pelos momentos que tivemos agora de reflexão, de devoção, de estudo da Tua Palavra, onde buscamos mais da Tua presença, onde buscamos mais do Teu amor e nesse momento queremos nos colocar totalmente debaixo da Tua graça. Ajuda-nos a sermos cristãos que sejam de fato espirituais. Queremos lutar contra a nossa carne, queremos parar de alimentar essa natureza carnal que carregamos dentro de nós, para que tenhamos as forças necessárias para sermos a voz de Cristo a todas as pessoas à nossa volta. Portanto, permanece conosco hoje e sempre, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.